Então vamos retomar o que nós discutimos na aula passada. Eu não lembro direito o que estávamos conversando na aula passada. Alguém, por gentileza, me socorra. Qual era o assunto mesmo? Please. Vocês estão... Qual a pergunta, professor? Qual que é a pergunta? Desculpa. Qual assunto estávamos discutindo na aula passada? Vários assuntos, né, professor? Eu não me lembro. Ai, desculpa, professor, de verdade. Não, eu me lembro do joguinho, mas... enfim. Não vou falar mais nada. Do joguinho você lembra, Natana. Bom, é um bom sinal. Já é algo que ficou em sua memória. Controles internos que a gente estava falando? Não, a gente vai começar controles internos hoje. Semana passada a gente estava finalizando a figura do controle de suas funções, né? A importância da controladoria, para agora a gente chegar na figura do controle interno. Aí aquela situação que eu comentei com vocês, eu não vou entrar em tantos detalhes de controles internos, porque provavelmente o professor José vai trabalhar também esse assunto com vocês. Mas uma passagem sobre os conceitos a gente acaba necessitando, né? Para depois a gente passar para outras áreas da contabilidade gerencial. Então, a gente sempre vai acabar encontrando assuntos que são tratados pelas duas áreas, né? Não são duas áreas, são duas disciplinas, mas que andam muito em conjunto, né? Vamos compartilhar minha tela. Então está aparecendo aí para vocês, né? A figura da apresentação dos controles internos. Mas antes da gente entrar no conceito, o que vocês têm em mente por controle interno? O que é para vocês? Vocês usam no dia a dia? Não usam? Sistemas, né, professor? Sistemas? Será que ele faz parte ou ele é o controle interno? Acho que faz parte, professor. Isso aí, né? Ele é um dos componentes utilizados no sistema de controles internos. O que mais que vocês podem pensar com controle interno? Além de sistemas? Planilhas? Planilhas? Acaba entrando nessa figura de sistema, né? A gente está usando um outro tipo de sistema. Aí a gente pode ter tanto a ferramenta de planilha, que querendo ou não, no Brasil a gente usa muito, né? Acredito que normas também podem fazer parte de controles internos, ou não, professor? Normas também fazem. Então, normas a gente... Diga, Natana. São os processos de uma organização, professor? Processos fazem parte. Pessoas fazem parte do controle interno? Fazem. Fazem. Então, na verdade, a gente tem um conjunto de elementos para conseguir gerar a figura de um bom controle interno. Não é um único elemento, mas ele tem essa amplitude na sua formação. Então, o que ele é? É o sistema de uma empresa que compreende o plano de organização, os deveres, responsabilidades e todos os métodos e medidas adotados com algumas finalidades. Primeira dessas finalidades, até uma das
mais importantes. A gente encontra também alguns autores falando que esse é um dos princípios do controle interno, é a salvaguarda dos ativos. Então, é todo um sistema, um conjunto de normas, processos e procedimentos, delegação de responsabilidades com essa primeira finalidade, salvaguardar ativos. Será que isso é verdade? A ideia do controle interno, ou uma das ideias, é garantir esses ativos, trazer garantia para esses ativos? Sim, não, talvez? Ah, professor, eu acredito que sim, né? Sim. Sim. Um exemplo disso. Controle de ativo imobilizado. É importante para as empresas? Super importante, né, professor? Ele é um dos principais itens do controle interno, partindo desde as pequenas empresas até as multinacionais. Então, ele é um dos controles internos mais comum da gente encontrar, é a figura do controle do ativo imobilizado. Vocês concordam com isso? Não que toda empresa tenha. A gente sabe que no Brasil nem tudo funciona às mil maravilhas. Mas quando a gente pensa em controle interno, um dos primeiros tipos de controle que a gente encontra nas empresas é esse controle de patrimônio, não é? Sim, não? Sim, professor. Até, não sei se alguém de vocês já trabalhou fazendo levantamento das plaquetinhas de patrimônio. Alguém já fez isso na vida? Eu já fiz. Sair com a lista de... Hã? É chato. É chato? Ah, depende. Ah, eu achei chato. Depende do tamanho desse levantamento, né? Se a empresa tiver muito patrimônio, e se ela fizer controle de muito patrimônio de pequeno valor também, o montante acaba se tornando trabalhoso e repetitivo, aí cai para chatice, né? Mas acaba sendo ideal. Então, a contabilidade acaba registrando esses controles, esses patrimônios, dá a sua numeração, e depois a gente acaba tendo periodicamente confrontar se eles ainda existem, se estão nos seus devidos lugares, com os seus devidos responsáveis, né? Então, professor, eu trabalhava no departamento, num departamento público aqui da Lapa, né? E eles pediram para fazer esse levantamento. E daí, Jesus amado, tinha uns computadores lá que não estavam com a gente e eles estavam querendo saber. Meu Deus, caçar os computadores dentro de uns armários, professor. Foi terrível. Não, nem estava sendo usado, acho que nem funcionava mais, mas a gente teve que dar conta dos benditos dos computadores. Sim, faz parte da garantia desses ativos, né? Senão, o que pode estar acontecendo? Não pode estar tendo até fraude, desvio? Pode, né? A Natana achou chato dela. Imagine se eu contar uma das tarefas que eu cheguei a fazer na Copel. Eu fiz estágio por um bom tempo na Copel, quase 2 anos. E uma das minhas atividades foi na equipe de controle patrimonial, cuidando do que a Copel chama de bens de massa. Olha o nome, bens de massa. Ah, professor, o que é isso? Então, para vocês verem o nível de controle da Copel. Ela controla, não exatamente qual está em qual lugar, mas ela tem um controle de todos os itens instalados na rede de transmissão deles. Ah, o que isso representa? Eles sabem exatamente quantos postes, que tipo de poste tem instalado em toda a rede deles. Será que é um trabalho
um pouco grande a fazer esse controle? Imagine, todos os postes da cidade ou do Paraná, eles têm o controle. Bem simplesinho, professor. Você está reclamando. Hã? É bem simplesinho, não sei por que você está reclamando. É pouquinho, né? Pouca coisa. Mas eu gostava, um lugar bom para trabalhar. Será que tem outro exemplo de ativo que a gente possa pensar em resguardar? Então, a gente passou lá pelo imobilizado. Tem mais algum, será? Controle de estoque. Um que é excelente para dar furo é o que a Nied falou, controle de estoque. Então, também é uma fonte de tanto para erro quanto para fraude. Então, acaba necessitando de controles efetivos para garantir que esses ativos realmente estejam lá. A parte das finanças necessita de controles internos. Então, a garantia de salvaguardar os ativos, ela, digamos, é uma das principais ferramentas ou funções desses controles internos. Outra função, outra finalidade, verificar a exatidão e fidelidade dos dados e relatórios contábeis e outros dados operacionais. É importante garantir que os registros contábeis condizem com a realidade? Sim, é importante. Muito, né? Isso traz a garantia da fidedignidade exigida pela contabilidade. Então, a gente se utiliza também dessas ferramentas para cruzamento com as informações contábeis. Um bom exemplo disso, a gente acabou de falar do estoque, é fazer conciliação com as contas contábeis de estoque. Aqui já deve ter alguém que já fez ou faz isso. Deve ter noção que é um trabalho assim bem divertido, bem dinâmico, né? Que dá para gastar um certo tempo. Então, serve como uma das medidas para controle e geração da informação. Serve também para desenvolvimento da eficiência nas operações. Ué, mas controle interno serve para corrigir erro operacional também? O que vocês acham? Dá para corrigir erros na operação? Dá, professor. Dá? Identificar e corrigir o processo para fazer de forma adequada. Vamos continuar na figura do estoque. Vamos pensar que vocês estão lá fazendo a conciliação dos estoques, confrontando, então, o relatório de entrada e saída de mercadoria do estoque e o livro razão. Não bate os saldos. Então, vocês identificam operações que estão erradas. Isso pode ser reflexo de um problema na operação? Pode sim, professor. Pode. E a gente pode corrigir, então, com o controle interno, melhorar a eficiência da operação. Bom exemplo disso. Isso eu vivi muito, né? Eu tenho uma certa mágoa com estoque, vamos falar assim. Eu trabalhava em uma empresa de fabricação de equipamento de controle de velocidade. E o pessoal do PCP, eles adoravam ir lá buscar material no estoque e não levavam a requisição, não faziam requisição, deixavam para entregar depois e a requisição nunca aparecia e nunca davam baixa no estoque. O que acontecia nesse primeiro item? Relatório contábil com o inventário físico batia? Nunca batia. O que eu tentava buscar? Eu enchia o saco todo santo dia do pessoal do PCP para fazer a operação correta. Vai retirar material,
leva à requisição de estoque. O que é PCP, professor? É planejamento e controle de produção. Ah, bom, obrigado. É uma área nessa empresa, é uma área até comum chamar PCP, onde se planeja e se controla a produção de uma determinada indústria. No caso deles, né, a fabricação desses radares. Então eu vivia tendo problema com a operação também, sempre tentando trabalhar para que isso não acontecesse. Outra figura importante, ele serve também para comunicar e estipular cumprimento das políticas, normas e procedimentos administrativos adotados dentro de uma empresa. Por que ele serve para comunicar e estimular? Por um controle interno eu consigo ver política e norma da empresa? Consigo ter uma noção de como ela funciona? Será? Se eu estiver desenhando um controle interno, eu tenho que levar em consideração esses 2 itens? Ou esses 3 itens, né? Políticas e normas? Eu tenho que me basear neles, né? Eu só vou conseguir desenvolver um bom procedimento, um bom controle interno, se eu respeitar a política e as normas desenvolvidas para a empresa. Então ele serve também como meio de comunicação. E será que ele serve de estímulo? Será que ele serve de estímulo? Um controle interno, será que pode estimular vocês? Sim, não, talvez. É possível. Mas estimular em que sentido, professor? Não estou dando um sentido. Pode ser vários, por isso que eu deixei em aberto. Entendi. É que, por exemplo, ali na empresa que eu tô atualmente, o controle interno, ele pode se dizer que é bem rígido. Então, ele estimula você seguir as regras, não só as regras legais, quanto as regras internas da empresa, né? E por que que ele te estimula a seguir? O que Porque faz? é o certo. Será que é só porque é o certo? Ah, porque, tipo, por exemplo, se você não começar o processo desde o início certo, no final, quando chegar na parte contábil, vai sobrar alguma coisa ou vai faltar alguma coisa. Aí, por isso que eu digo que ele estimula você a fazer o certo. Porque se a gente pegar algo que já chegue errado no início, no final, a gente que vai ter que arrumar. Porque acaba sendo mais fácil na contabilidade ajustar do que... Então a gente já tem um reflexo que é a redução do retrabalho, né? Você pensar em não ter que fazer todo o seu trabalho novamente. Perfeito. Também serve pelo medo? Medo pode estimular, não pode? Sim. O que acontece se você deixar de seguir várias vezes esses procedimentos? Esses controles internos? Você pode levar uma advertência, professor. Fica desorganizado, Como, Ned? o controle fica desorganizado. O controle fica desatualizado. A Natana falou que pode levar uma advertência. E o reflexo, pegando o que o Fábio falou, levou muita advertência, a empresa faz o acordo, né? Ela entra com o pé, a gente com a bunda e vai para a rua. Então pode ser pelo medo. E até mesmo prejuízo, né, para a empresa, dependendo do processo, né? E até o que pode ser utilizado de maneira benéfica. Estimular com
recompensas na correta utilização. Nunca vivi isso. É bom, mas às vezes é cruel. O que é esse estímulo de recompensa por seguir todas as normas bonitinho? É a figura das metas. Você faz a amarração, você, gestor, consegue amarrar o resultado dos controles internos a metas individuais. Então, vamos supor que vocês estão lá na área fiscal. Vocês podem desenvolver o controle para garantir a entrega das obrigações acessórias no prazo. E vocês atrelam meta para que esse funcionário atinja essa perspectiva. E ele atingindo essas metas, você oferece uma remuneração variável. Alguém já viveu essa situação? Figura das metas. Aí a gente acaba muitas vezes utilizando uma outra ferramenta junto, que é o BSC, o Balanced Scorecard, junto com os controles internos. A gente cria indicadores chaves baseados nos controles internos. Então ele pode servir também para o estímulo benéfico. A gente pode ter o estímulo através do medo, ou mesmo esse lado do benefício. Então, as principais finalidades que a gente pode destacar do controle interno, do sistema de controle interno, são esses. Agora, categorias de controle interno. Cadê meu marca-texto? Então, primeira coisa que a gente destaca é que não existe uma terminologia específica para descrever essas categorias, né? A gente pode ter diversas nomenclaturas, mas elas se baseiam basicamente nesses 3 itens. Então, classificando de acordo com suas finalidades, a gente vai encontrar essas 3 principais categorias, ou esses 3 principais itens. Controles organizacionais, aí envolvendo também segregação de função. Aqui a gente está pensando na estrutura envolvendo pessoas, controle de sistemas de informação. Lembrando, o sistema de informação não fica restrito somente a software, né? Mas o software é um elemento essencial aqui, né? O software ou os softwares são essenciais. E também a figura de controle de procedimentos. Então, essas 3 categorias unidas acabam gerando um bom sistema de controle interno para uma empresa. Então, controles organizacionais, o que são? É o controle obtido por meio de uma maneira de designar responsabilidade e delegar autoridade. Qual a principal ferramenta para fazer isso? Delegar responsabilidade, designar responsabilidades. Pegando uma empresa, como é que eu consigo desenhar tudo isso? Tem como? Através da hierarquia. Hierarquia. Então a gente encontra aqui os desenhos de organograma. Então a gente dá níveis de responsabilidade diferentes para pessoas diferentes, garantindo com que uma faça a supervisão das demais. Então a estrutura é um marco que se realiza as atividades de planejamento, execução e controle das operações, aí podendo envolver atividades como a atribuição de responsabilidade e delegação de autoridade claramente definidas. Então, pensando nesse controle organizacional,
o ideal é que a gente tenha um organograma bem desenhado, bem definido. Será que isso ocorre na grande maioria das empresas? Será que não? Um exemplo disso. Empresas familiares. Será que dá para falar que existem atribuições de responsabilidade e delegação de autoridade bem definida? Acho que bem poucas, né, professor? Poucas. Bem poucas, exatamente, Michele. Somente aquelas que estão buscando um nível de profissionalização maior é que começam a ter esse desenho. Quando não existe isso, o dono é aquele cara que acaba mexendo em tudo. E o pior ainda é quando tem os herdeiros, né? Quando tem filho envolvido, aí começa a virar uma bagunça. Às vezes um manda, vem o irmão desmanda. Alguém já deve ter vivido isso. Eu vivi, professor. Eu trabalhava, como aqui a cidade é pequena, né? Então as empresas basicamente são empresas familiares. E tinha o pai, que era o dono, né? Porém, a filha era que administrava tudo. E às vezes o pai mandava fazer uma coisa e a filha falava ao contrário. Eu sempre ficava, mas quem é que eu escuto, né? É bem complicada essa situação. Você não sabe quem que você obedece. Obedece um, desagrada o outro, daí obedece o outro, desagrada o outro. Complicado. Você fica numa sinuca de bico. Isso favorece com que ocorram erros, com que ocorram problemas e também permitindo muitas vezes até a figura da fraude. Como um está mandando uma coisa, outro manda outra, começa a existir um descompasso nessas orientações, permite com que pessoas que tenham uma índole consigam fazer desvios. Então aqui, a delegação de responsabilidade e definição bem clara de quem manda em que área é extremamente importante. Quanto maior a empresa, daí, essa figura do organograma começa a se tornar algo mais simples de ser encontrado, né? Mais claro da gente enxergar, né? Então, segregações de funções incompatíveis para evitar que sejam controladas por qualquer indivíduo ou departamento da organização. Então, delimitação bem clara de quem faz o quê. Isso até tem um ditado que pode ajudar muito nesse pensamento, né? Quem já ouviu aquele ditado? Cachorro com dois donos, o que acontece? Já ouviram? Cachorro com dois donos morre de fome. Morre de fome. Por quê? Uma pessoa acha que o outro vai fazer, ou as duas fazem ao mesmo tempo. Isso gera todo um descompasso ou gera um descontrole nas atividades da empresa. Então é muito importante, dentro desse sistema organizacional, é definir quem fica responsável por qual atividade. Aí outro item importante é o fornecimento de recursos, inclusive de pessoal competente, em quantidade suficiente para o cumprimento dessas responsabilidades. Então, é a alocação de pessoas em número, digamos, razoável e com competência pertinente para aquelas atividades. E é importante ou útil a implantação de um sistema, a existência de um sistema de medição e avaliação de desempenho. Pode ser de uma maneira informal, não tem a obrigatoriedade de algo extremamente documentado, como é nas multinacionais ou grandes empresas, mas é útil que a gente tenha
uma maneira de que verifique o real desempenho dessas pessoas envolvidas no processo. Será que é sempre claro isso? Será que não é claro? Vocês acham justo a maneira que vocês são avaliados no desempenho de vocês? Todo mundo acha justo? Ninguém discorda? Vocês nunca foram cobrados a mais do que solicitados no início de um processo? Sim, tudo, em tudo. Trabalho. Acontece muitas vezes, né? O ideal mesmo é que a gente consiga desenvolver ou implantar essa medição com uma determinação de metas bem claras e sistema de acompanhamento dessas metas. Mas muitas empresas ainda engatinham nessa área, né? Ainda tem muita empresa aprendendo ou implantando esse tipo de controle. E se for pequeno, a gente nem enxerga, né? Aí, friso de volta aquela ferramenta que eu falei, uma boa métrica é a utilização do BSC para esse controle. Ele ajuda bastante. Então, falando de segregação de função, esse é um item bem importante, principalmente quando a gente pensa em restrição de fraude, tá? Então, geralmente considera-se correta a segregação de função como o elemento mais importante de um sistema eficaz de controle interno. O princípio fundamental é que ninguém deveria controlar todas as etapas de uma transação sem a interferência de outras pessoas que possam fazer a sua verificação cruzada. O que isso significa? Ninguém deve controlar todas as etapas de uma transação sem interferência de outra pessoa. Será que isso funciona na linha de produção? Mas o que seria isso? O que seria nesse sentido de controlar? Vamos pensar nesse exemplo da linha de produção. A linha de produção, isso deve ser utilizado também. Serve como exemplo de controle interno da linha de produção. Como controle de qualidade. Então, a pessoa que é responsável pela elaboração de um item, ela, no pensamento de vocês, será que é a pessoa mais indicada para verificar se o produto ficou bom? A mesma pessoa que fez é a que vai conferir se o produto ficou bem feito? Não. Não? Por quê? Não, porque existem a pessoa que faz, ela não pode ficar parando para conferir. Quem confere é o inspetor de linha, o inspetor final. Eu acredito que seja assim. É o ideal. Por quê? Até porque, professor, se no caso a pessoa faz um item e aquele item não está bem feito e ela mesma vai conferir, é capaz que ela tenha que passar para evitar o retrabalho, de ter que fazer novamente. Então, não é o ideal, né? Pode ser de maneira consciente ou mesmo de maneira inconsciente. Às vezes ela não enxerga o próprio erro. Um bom exemplo disso, o TCC de vocês. Não é isso? Quando vocês escrevem o texto, vão ler depois. Vocês encontram erro fácil? Nossa, só porque eu falei TCC, ninguém mais quer falar comigo. Não, professor, não encontro erro fácil, não. Gente, quando a gente escreve, a gente quase não acha nosso erro, né? A gente, como o responsável pela escrita, a gente acaba enxergando aquilo como perfeito. A gente lê e entende o que a gente quis dizer, né?
e o cérebro corrige o erro automaticamente. O ideal é que a gente faça o quê? Passe para outra pessoa, ou seja, fazendo uma verificação cruzada. Então, eu elimino a possibilidade de erro e, em determinados casos, eu elimino a possibilidade de fraude. Lembram lá na aula de perícia, quando a gente falou de fraudes contábeis? Possibilidade das pessoas fraudarem quando ela mesma compra e ela mesma paga? Não abre brecha para fraude? Ah, sim, o setor de compras acho que é o setor mais vulnerável de uma empresa. Mais vulnerável das empresas. Mas ela pode ser mitigada com essas verificações cruzadas. A pessoa que comprou não pode ser a que paga. E vai ter níveis mais aprimorados, onde o pagamento ainda vai ser autorizado por uma terceira pessoa. Hoje estava mostrando no jornal um diretor financeiro de uma madeireira que roubou milhões na minha empresa, né? E ele era diretor financeiro. Ele conseguiu fraudar, ele gerava boletos, né, fictícios, enfim. E ele tinha uma dupla personalidade. Na empresa ele ia de roupa simples, tudo, e nas redes sociais ele sempre, assim, tipo, gastava, né? Mostrava. Ostentava. Ostentava. Ostentava, exatamente. Mas por que ele conseguia fazer isso? Não tinha pessoas para fazer esse devido cruzamento. Então, o ideal, quando o valor é muito alto, é que a aprovação seja feita até por mais de 2 pessoas. Vou trazer o exemplo de quando eu trabalhava na LL. Os pagamentos acima de 500 mil eram obrigados a passar pela diretoria. Então, passava pelo coordenador financeiro, pelo gerente financeiro e ia para a diretoria, para tentar diminuir ao máximo a possibilidade ou do erro ou mesmo da fraude. Então, a segregação de função é importante, desde lá da linha de produção até a alta diretoria, quando faz essas transações mais vultosas. Então, a eficácia global do sistema depende, ao mesmo tempo, de um número apropriado de funcionários competentes para realizar o trabalho a cada nível. Então, não basta ter pessoas competentes sem um bom sistema de controle interno, e também não adianta nada a gente colocar um excelente sistema de controle sem pessoas com competência para aplicação ou utilização desses controles internos. Aí o outro elemento, controle do sistema de informação. Então, controle sobre o sistema de informação refere-se ao controle obtido mediante prestação de informações aos níveis adequados da administração. Isso vem até da figura do controller e sua função, né? A geração da informação para os níveis da empresa é uma das funções da controladoria e é um dos elementos que auxiliam no controle interno. Então, em todas as empresas, o planejamento e o controle das operações dependem do conhecimento que a administração tem das atividades e operações passadas, presentes e futuras. Então, planejamento e controle das operações dependem do conhecimento da administração sobre as atividades. Vocês concordam com isso? Então, os administradores devem conhecer as informações geradas nos controles internos para gerar esse planejamento sobre a operação?
Até voltando lá à figura dos erros do estoque, que eu falei do PCP. É importante que essas informações cheguem na alta gestão. O que vocês acham? Ou não? Não pode ficar no gerente. Vai depender do nível do problema, do tamanho do problema e da dificuldade para resolver, para que se tomem as medidas necessárias. Então, cada nível de problema vai chegar em um determinado nível organizacional. Então, se esse fosse um problema duradouro, que era no caso, né? No meu caso, o ideal é que o gerente e o diretor tomassem conhecimento para que tivesse ações mais restritivas para a solução dos casos. Então, conhecimento da operação passada, do que está acontecendo hoje, para medida de ações no futuro. E, salvo empresa pequena, esse conhecimento dependerá, em maior ou menor grau, desse sistema de informação, dessas informações geradas. Lembrando, esse sistema de informação daí leva em consideração também a figura dos controles em software. Trazendo até um comentário pessoal, o ideal é que a gente não necessitasse de fazer controles em Excel, tá? Esse seria o cenário ideal para controle interno. Mas, infelizmente, nem todas as empresas conseguem utilizar os seus sistemas da maneira mais eficiente possível. Concordam com isso? Vocês, utilizando o sistema de vocês, conseguem utilizar todas as ferramentas que ele oferece para controle de vocês? Não. Não? Por que, Ned? Porque tem o controle de confidencialidade, tem os controles da parte que o sistema ele não tem como ser, como é que fala? Não é moldável, é personalizado conforme a minha necessidade. Então existem os problemas de personalização, isso faz restrições, né? E às vezes até a forma com que os superiores exigem acabam impedindo com que a gente utilize. Então, um exemplo disso é controle de conciliação, tá, gente? Conciliação, o ideal seria que a gente conseguisse fazer no sistema. Mas muitas empresas não fazem isso. É só empresa pequena que não faz isso? Não. Isso que a gente está falando de um controle interno da contabilidade, né? Que não deveria ser algo tão complexo, mas a maneira que é tratado no dia a dia acaba deixando essa ferramenta sem a sua devida utilização. E a outra figura é o controle de procedimentos. Então, ao falar de controle de procedimentos, nos referimos ao controle obtido mediante a observação de políticas e procedimentos dentro da organização. Toda empresa consegue deixar documentados seus procedimentos? O que vocês acham? Quando vocês entraram trabalhar nas empresas, entregaram para vocês os procedimentos da sua função? Sim. Sim? Opa, isso é bom, hein? E eu já trabalhei em empresa que me entregou, e eu já trabalhei em empresa que simplesmente falaram, vai lá, vai, se vira. Você só aprende a fazer fazendo. Tudo isso pode ser ou a falha nesse controle de procedimento ou a correta implantação.
Então, a documentação sobre os procedimentos, a adoção desses procedimentos funcionando de acordo com as políticas da empresa, as políticas e normas da empresa, são também importantes para um bom sistema de informação, de controle interno, desculpa. Até não sei se alguém conhece ou alguém trabalha ou trabalhou em algum centro de serviço compartilhado. Conhecem, já ouviram, trabalharam, nunca cheguei nem perto. Já viram isso? Não, não vi. Centro de serviços compartilhados. Como que é isso? São estruturas organizacionais onde você coloca atividades inerentes ou existentes em mais de uma unidade sua em uma única localidade, em um centro. E ele vai prestar esses serviços para todas as empresas ou todas as filiais de um grupo. Para que uma empresa consiga funcionar nesse nível, ela tem que ter um controle, uma documentação muito bem feita sobre os seus procedimentos, onde é feito um manual de procedimentos, um fluxograma de trabalho, indicando bem claramente como que cada atividade deve ser feita para que ela sempre seja feita com alto nível de qualidade. Tem um exemplo, professor? Então, vamos falar de 2 exemplos, que são aqui de Curitiba. Primeiro, muitos de vocês já devem conhecer a empresa que é o Boticário. O Boticário fez a adoção, fez a implantação de um centro de serviços compartilhados. E ele está no processo de amadurecimento do centro de serviços compartilhados. Então, o que eles estão fazendo? Todo o mapeamento desses processos. Então, o que cada um faz, cada funcionário faz, é muito bem documentado. E um exemplo de algo que funciona já de maneira exemplar, que também tem uma sede aqui em Curitiba, a Esso, ou a Exxon, né? ExxonMobil. Alguém já ouviu falar dela aqui? Não? Nunca ouviram? Não. Olha, quem te falar ou inglês ou espanhol, manda currículo para lá, que as vagas pagam muito bem. Muito bem mesmo, tá? Para vocês terem ideia de valor de salário da ESSO aqui em Curitiba, isso quando eu fui fazer uma visita lá, foi em 2007. Estava pagando para um analista em torno de R$4.000 a R$4.500. Isso há 13 anos atrás, hein? Mas por que eles exigem o inglês ou o espanhol? E daí é a nível fluência, tá? Tem que ser fluente. Eles fazem o atendimento das áreas financeira, contábil e patrimonial de toda a América Latina, Península Ibérica e Químicos Estados Unidos, tudo aqui em Curitiba. Já pensaram o nível de controle que tem que existir para que você realize esses processos tudo em um local longe, né? Como é Curitiba dos Estados Unidos ou Curitiba de Portugal. Então lá é tudo muito bem documentado de como cada pessoa faz cada processo. Isso dá uma qualidade no controle muito grande, tá? Mas dá dor de cabeça para chegar nesse nível? Bastante.
Então, falando da proteção ou avaliação do controle interno, né? Os controles internos podem ser definidos como todas as políticas adotadas pela empresa com o intuito de mitigar risco e melhorar os seus processos. Então, segundo o Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, o principal objetivo desses controles internos são proteger o ativo, obter informações adequadas, promover a eficiência operacional e promover a eficiência, estimular a eficiência da organização. Vamos para a primeira pergunta desse slide. Já ouviram falar desse Instituto Americano de Contador Público? Conhecem isso? Instituto Americano de Contador Público. Será que é uma entidade representativa? Não? Tem algum reflexo na contabilidade? Então, por mais que leve esse nome contador público, não representa contadores da área pública, tá? Na verdade, aqui nada mais é do que um CFC dos contadores americanos. Lá os contadores americanos são contadores públicos certificados. Então, a espécie de CFC lá dos Estados Unidos indica que os objetivos do controle interno são proteger os ativos da empresa, a gente viu lá no conceito, né? Obter informações adequadas, então trazer toda a movimentação sobre as operações, que até a gente utiliza para fazer toda a conferência com a movimentação contábil, e a eficiência operacional da organização, como promoção e estímulo, igual também a gente viu lá nos conceitos. E os controles internos, a gente pode determinar eles com algumas naturezas. Então, a primeira natureza possível que a gente pode determinar é falando de complemento. Existindo como um complemento. Qual o objetivo? Assegurar que tudo que deveria ter sido executado, registrado, decidido, providenciado ou informado, realmente foi executado, tudo isso, né? Tudo que precisava ser feito, realmente foi feito. A gente encontra isso no nosso dia a dia? Um controle interno como complemento? Vocês já criaram, vocês podem até criar os próprios controles para isso, né? Então, principalmente o pessoal que trabalha na área fiscal aqui. Tem prazo para ser seguido aqui no Brasil? O que mais tem? Mas tem? Tem uma quantidade razoável, né? Então, vocês utilizam algum controle como complemento da atividade de vocês? Michele, se você está trabalhando com o Jadiel, acredito que usa bastante. A gente usa uma ferramenta nova, não sei se é nova. Eu utilizo o Trello, né? Que é lá onde eu coloco as minhas atividades que eu tenho que fazer, né? Ah, então já está informatizado o controle. Antes estava nos bloquinhos. Mas daí quando a gente começou o home office, daí a gente migrou. O Trello ele serve, já é um controle mais efetivo das atividades, né? Da execução das obrigações. Obrigações não pensar em obrigação acessória, né? Mas com as atividades a serem executadas. Então, a gente pode ter essa ferramenta como complemento. A gente pode ter software específico para isso, pode ter a ferramenta do Excel. Existem N maneiras, né? Também a gente pode utilizar controle interno com a natureza de exatidão.
Assegurar que tudo foi executado da maneira correta. Tem exemplo de controle que a gente possa imaginar para ver se tudo foi executado da maneira correta? Vamos trazer o exemplo da Natana fazendo lá a conferência das plaquetinhas de patrimônio. Essa conferência é para garantir a exatidão do patrimônio, garantir que tudo que teve de movimentação foi realmente registrada, foi feito da maneira correta. É para isso, né? Ou a gente fazendo conciliação dos estoques, verificar se o saldo do estoque físico realmente está batendo com a informação contábil. Tudo isso é para garantir exatidão. Então, outra natureza, pontualidade. Assegurar que tudo foi executado no seu tempo previsto. Então, existindo datas para execução, o controle interno pode ajudar a assegurar a execução no tempo previsto. Outra natureza, a justeza. Assegurar que tudo foi executado de maneira autorizada e condizente com as normas políticas e estruturais da empresa. Então, ele vai também poder executar a finalidade de garantir que tudo foi efetuado da maneira certa, né? Certo que eu digo, seguindo todos os preceitos que a empresa considera como correto. E a outra natureza é a econômica. Assegurar que tudo está economicamente justificado dentro do escopo da finalidade da empresa. Então, a garantia que tudo que foi executado de movimentação econômica tem a sua real necessidade. Então, os controles internos podem apresentar essas naturezas. E a avaliação do controle interno é o meio qual a adequação e a efetividade são analisadas, visando garantir a continuidade de todos os negócios da instituição. Como a gente pode fazer de uma melhor maneira, ou da melhor maneira possível, essa avaliação dos controles internos? Será que é com pessoas de dentro da empresa, com pessoas de fora? Existe alguém que faça essa avaliação? Não existe? A auditoria não faz isso, professor? Avalia os controles internos os controles, na verdade, né? A auditoria faz isso? Bom, pelo menos na empresa que eu trabalho, sim. Sim, é uma função da auditoria. Existem a possibilidade também de contratação só para isso, né? Que é a conferência ou auditoria de controle interno. Então, profissionais dedicados somente a esse tipo de análise são os auditores. Então, o procedimento mais correto possível seria a contratação de auditores para fazer essa verificação. Mas, claro, posso também ter outra ferramenta. Aí eu preciso ter um pouco mais de fôlego para isso, né? Um pouco mais de tamanho, que é até a minha própria auditoria. Tem isso? A auditoria interna? Sim, a auditoria interna também acaba colocando em suas atribuições essas avaliações de controles internos. É mesmo, professor, acho que eu falei até errado. A auditoria externa, ela não avalia os controles, né? Seria interna, visando... Não, a externa também faz. Também, mas ela não vê mais as demonstrações? Depende do que ela foi contratada. Ah, tá. Achei que eu tinha falado bobagem, então... Tá. Não, é certo também, né?
A única coisa é que deu contrato, o serviço de avaliação de controles internos. Então, eu quero garantir que os meus controles internos sejam realmente confiáveis. Eu posso contratar essa auditoria externa também. O ideal, o melhor cenário do mundo seria ter as duas, né? Poder contar com as duas, mas nem toda empresa pode fazer isso. Na verdade, muita não contrata nem auditoria externa, né? O que há é manter uma auditoria interna. Certificação das ISOs, essas coisas, também, né? Também. A ISO ela é um pouquinho complexa, depende muito do que você define como metas, né? Então pode ser que a ISO não abranja tanto os controles internos. A ISO às vezes ela engana muito a gente. Mas eu posso contratar mesmo não sendo para ISO a figura de a auditoria dos controles internos. Então esse mecanismo deve ser sempre repetido como incentivo à constante melhoria, certificando-se que a cada uma de suas etapas sejam devidamente documentada. Então é importante sempre quando a gente está nesse processo de auditoria, aí ganha muita força quando é auditoria interna, nessa revisão e documentação dos processos e dos controles internos. Então, é de fundamental importância a utilização de um controle adequado sobre cada sistema operacional, pois dessa maneira atinge os resultados mais favoráveis com menor desperdício. Então, podemos sumarizar a importância do controle interno considerando os aspectos seguintes. Primeiro, a eficiência do controle das operações requer relatórios e análises que reflitam a situação da empresa. Concordam com isso? O eficiente controle das operações requer relatórios e análises que reflitam a situação da empresa. Então, quer dizer que o meu controle interno só vai ser bom se dele surgir informações que reflitam a realidade da empresa? Faz sentido isso? Faz, né, professor? O que adianta você ter um controle, mas ele não traz aquela fidelidade, né? Pois é. Eu tenho um controle que não me traga a realidade. Vai adiantar do quê? Nada. Então, o bom controle ele tem que trazer essa característica de representar realmente a empresa. E salvaguarda dos ativos da empresa e a prevenção ou descoberta de erros ou fraudes acaba sendo responsabilidade da administração, que para adequada execução necessita desse bom sistema de controle interno. Então, ele também precisa resguardar o ativo da empresa de possíveis erros e fraudes. E quando acontecer, permitir à administração, à gestão, a correção desses processos e consequente eliminação desses erros, né? Até quem trabalha muito visando o bom funcionamento dos controles internos, que a gente acaba não dando muita atenção, são os programadores. Vocês consideram isso uma verdade? Apoiam minha afirmação? Já viram programador pensando em controle interno? Emílio, você que falou de sistemas, será que quem programa sistema pensa nisso? Claro, hoje essa questão, né, de um bom sistema é tudo, né? Você vê hoje os escritórios de contabilidade, as empresas, né, elas têm que ter um bom sistema. E o programador ele tem uma
um pensamento muito importante, que é o quê? A utilização do sistema para minimizar o erro humano. Já viram alguém pensando nisso? Sim, sim. Lá na empresa que eu trabalho, tem o TI, ele, na verdade, a empresa desenvolveu o sistema e o que eles querem é que haja o menos possível da intervenção de pessoas, é que o sistema pense sozinho, assim. Que ele consiga travar a pessoa quando ele tente fazer errado, né? Sim. A questão do acesso, né, professor? Principalmente também. no estoque, né? Porque estoque furado é um problema. Beleza, para dar problema. Aí questões de acesso, níveis de acesso. Você não poder fazer um lançamento na conta que não te diz respeito àquela função, né? Fazer uma operação, tudo isso tem que ser pensado, eu acredito. Tem que ser pensado? Sim, lógico. Se eu sou da parte contábil, vou fazer um lançamento na tesouraria, eu posso com uma coisa dessa? Não posso, né, professor? Não pode, justamente até pela segregação de funções. Então, o próprio programador, ele traz dentro do seu raciocínio essa mitigação dos erros. Então, vocês podem ver que cada dia mais os sistemas estão mais amarrados, né? Você consegue andar menos fora da sua linha, vamos falar assim. Você só consegue... Pra ter ideia, as contas, né, quando eu vou fazer conciliação bancária, e se eu apagar algum lançamento, depois, no final do mês, aparece cada lançamento que eu apaguei e o porquê eu tenho que justificar. Tem que justificar daí, porque... justamente para evitar o erro. Fraude, né? Fraude, ou erro mesmo. Às vezes a pessoa pode apagar sem querer. Sim. Claro que o sistema tem que diminuir a chance desse erro sem querer. Mas pode ser sem querer também. Não, pode ser só um erro, né? Igual eu frisei aqui. Pode ser o erro, mas também é fraude. Então, a eficiência do sistema de controle interno como um todo deve permitir, então, detectar erros, irregularidades e possibilitar a identificação de possíveis fraudes. Então, ele deve proporcionar a clara identificação das informações de como a empresa funciona. Então, para fazer isso, a gente acaba adotando figuras de centros de controle. Alguns são bem comuns no dia a dia, outros não tão vistos, mas eles são possíveis formalidades para desenho do controle interno. Então, os sistemas de controle consistem em elementos formais e informais, e os elementos formais são as regras e os procedimentos estabelecidos, ao passo que os elementos informais trazem a tradição ou a cultura organizacional, a prática herdada do passado e a cultura da empresa. Como primeiro centro, a gente pode frisar a figura de centro de custo. O que seria um centro de custo? Centro de custo. Vamos dizer assim, uma conta onde você vai alocar aquela despesa, né? Uma conta onde vai alocar a despesa? É tipo uma separação, né? Para ver quais setores utilizam, por exemplo, o administrativo lá. A gente abre um processo novo. Quando a gente vai fazer a abertura, a gente já indica para qual área que é aquele desembolso, né? Aquela despesa. Qual área? Eu também entendo por isso, professor. Onde eu trabalho, a gente trabalha com centro de custo pelos departamentos. No caso de oficina, de administrativo, financeiro e assim por diante. Eu concordo com a Michelle. São departamentos para você alocar sua despesa ou, sei lá, sua receita. Então é uma ferramenta, um centro de controle, não é? Você vai conseguir controlar as informações de maneira mais segregada. Isso?
De certa forma, sim, porque no final você consegue extrair um relatório no qual ele te mostra o que você gastou, o que você teve de O que rendimento. cada área fez, né? Vamos falar assim. Isso, exatamente. Tanto de despesa principal quanto de juros e multas, né? Que sempre tem, né? O povo do tributário adora falar da alocação de juros e multa. Não sei por que acontece isso. Sai uma guinha atrás, o pessoal já sai desesperado, né? Qual o centro de custo? Qual o centro de custo? Não é assim? É bem dessa. Por quê? Se tem juros e multa é porque teve erro, não é? Sim, ou atraso. Se teve um erro, por que eu vou querer um centro de custo para lançar isso? Já pensou o porquê dessa busca incessante do centro de custo para lançar a guia errada? Porque eles fazem um orçamento, né? Por área, por departamento, no caso, né? Aí, Você está identificando quem foi o real, digamos assim, a pessoa que realmente errou, a área que realmente errou no processo. Então, além do controle do recurso, do orçamento, eu tenho o controle também de quem está errando. Então, para ver como eu consigo extrair não só a informação financeira, eu consigo ver onde tem erro no processo. Geralmente, a área que tem muito lançamento desse exemplo de juros e multa vai ser chamada para conversar. O gestor do centro de custo vai ter uma conversa de pé de orelha, porque vai ter que corrigir os erros dos seus processos. Então, a gente pode operar um centro de custo de duas formas. Então, de acordo com o princípio da eficiência, uma decisão com grandes possibilidades de sucesso maximiza a produção a partir de um volume constante de insumos ou minimiza insumos para alcançar um determinado nível de produção. Conceito preferível vai depender da situação empresarial. Então, o que eu quis dizer com esse pensamento exemplo? Volume constante de insumos em relação à maximização da produção, conseguir produzir mais com menos, ou minimizar gasto de insumo de acordo com o mesmo nível de produção. Será que eu consigo maximizar o meu processo em termos de funcionamento? Será que eu consigo melhorar esses processos no desenvolvimento das atividades? Ou será que eu consigo fazer essas atividades gastando menos? O centro de custo, então, ele tem as duas linhas de pensamento. Eles podem servir para gerar informação, tanto para controle do recurso financeiro quanto do controle operacional. Mas a gente pode ter também centro de lucro. Já ouviram esse termo? Ou só trabalham com centro de custos? Por que a nossa área a gente acaba não mexendo tanto com centro de lucro? A gente geralmente não está muito atrelado a áreas geradoras de receita, né? Contabilidade, tributário, recursos humanos. Em geral, a gente está ali envolvido em áreas que são geradoras de gastos, de despesas. Mas a gente pode ter controles também pela figura de centro de lucro. Então, ao contrário dos gerentes de centro de custos, o centro de lucros tem direito à decisão sobre insumos e produção. O objetivo de um centro de lucro é maximizar os lucros por meio de ajuste de parâmetros, de mix de insumos, quantidade de produção e preço. Aonde que a gente vê esse tipo de trabalho? Mix de produto, variação de quantidade, variação do preço. É uma área que a gente acaba não
não encontrando tantos profissionais envolvidos, que é a área da contabilidade de custos. Então, o centro de lucro ele tem muito mais a utilização nas áreas produtivas da empresa, as áreas que têm capacidade de geração de lucro. E elas acabam tendo essa possibilidade de decisão mais amplificada do que os gerentes de centro de custo. E, claro, o nível de responsabilidade dessas decisões também é mais significativo. Então, uma vez que todos os gerentes têm... Opa, rabisquei tudo. Uma vez que todos os gerentes têm todos os atuais elementos de tomada de decisão sobre esse controle, sobre o seu controle, eles não se beneficiam com redução de qualidade. Qualidade inferior não ajuda a cumprir meta pela diferença entre lucro orçado e lucro efetivo. Então, a gente tem que tomar o cuidado nessa área de gestão para que os controles não interfiram, as decisões que são tomadas na linha de produção não envolvam modificação de qualidade do produto. Isso pode gerar problemas em relação aos consumidores, né? E outro elemento, figura de centro de investimento. Já ouviram esse termo? Centro de investimento? Esses dois, muitas vezes, na estrutura do ERP, do sistema, eles são tratados como centro de custo, tá? Eles podem vir funcionalmente como centro de custo, mas a gente consegue segregar alguns elementos do centro de custo como centro de lucro. Esse cara, em geral, é feito em um controle à parte. Então, embora o centro de lucros elimine o incentivo para a redução da qualidade, eles não tocam no problema da base de capital. Isso pode levar a desperdício de recursos pelos departamentos. Então, é útil, portanto, conceder aos centros o direito de tomar suas próprias decisões nos investimentos, ou seja, alocar determinados fundos para os determinados projetos. Então, em geral, essas pessoas, principalmente gestores de centro de lucro, são pessoas que têm mais acesso a centro de investimento. O que são esses centros de investimento? São controles desenvolvidos especificamente para a gestão do investimento em capital. Então, um exemplo, vou comprar uma máquina nova para minha produção. Pode existir, então, a figura do controle através de centro de investimento. Quem de vocês já trabalhou ou trabalha com o SAP? Ninguém? Sério? Ninguém? Suelen, eu? Então, Suelen, você já deve ter ouvido, ao menos perto, alguém comentar sobre elemento PEP ou PEP. Já ouviu? Já, professor. Inclusive, era uma das minhas funções, eu tinha que mexer com o PEP. E o que é o PEP? Então, tem o centro de custo e o PEP. O PEP é como se fosse a conta alocada, né? Algo assim. Alocada para investimento de capital. Para investimento, para... Como que é o outro nome? Tem o projeto. Eles alocavam o nome do projeto que estava entrelado com o centro de custo. Atrelado para cada projeto. Nada mais é do que um fundo, né? Designado para um tipo de investimento específico. Então, a gente tem, desde o maior sistema do mundo, que é o SAP,
a sistemas menores essa separação. O custeio de operação são tratados principalmente em centro de custo, que daí vai atrelar o centro de lucro. E o orçamento de capital vai ser tratado dentro desses centros de investimento. Como vocês podem também encontrar ou escutar no dia a dia, falando de orçamento, vai ser o orçamento CAPEX e o orçamento OPEX. Que o primeiro é o orçamento da operação, né, do dia a dia, e o OPEX é o de investimento. E aqui, pensando na utilização dos controles internos para redução e estruturação de custo, processo de auxiliar as empresas que estejam operando com margem reduzida ou mesmo com prejuízo, é essencial no mercado extremamente competitivo, e a gente pode fazer esse processo dentro dessas etapas. Primeira, procurar capacitar diretores, gerentes e demais pessoas diferentes responsáveis pelos resultados da empresa em técnicas, procedimentos e conceitos utilizados na gestão econômica e financeira da organização. Será que eu preciso repassar treinamento para os gestores terem um bom conhecimento sobre o funcionamento econômico financeiro da empresa e dos controles internos? Ou eu preciso contratar alguém que já tenha isso? Vocês estavam comentando do orçamento, do centro de custo. Para a gente da área de gestão é um pouco mais simples a gente entender esse conceito. E para pessoas formadas em outras áreas, será que é tão simples? Ou eu preciso treinar elas? Vou acabar necessitando repassar esse conhecimento, né? Então, eles precisam conhecer como funcionam os processos, os controles e como isso reflete na área financeira da empresa, na contabilidade. Como segundo passo, participar da elaboração do diagnóstico, com levantamento de custos, margens, por produto e unidade de negócio, aspectos estratégicos, nicho de mercado, investimentos, controles internos, relatórios gerenciais, buscando uma análise econômica e financeira, com definição de ponto de equilíbrio, lucratividade, rentabilidade, retorno do investimento, rotatividade do estoque e outras áreas necessárias para análise. Então a gente passa a repensar ou revisar como está o funcionamento da empresa em relação a ela mesma, né? Então, falando da sua estrutura de custos, da sua estrutura de produção, o funcionamento interno e como ela está em relação ao mercado. E como terceira etapa, é a elaboração de um plano de reestruturação com um relatório detalhado de trabalho, sugestões e recomendações de mudança. No plano de redução e reestruturação de custos, a empresa decide a reestruturação de sua linha ou dos seus preços, do nicho de mercado, do custo adotado, do volume de produção, das despesas com estrutura e com comercialização, além de capital de giro e investimentos. Então a gente apresenta todo um processo para reestruturar o funcionamento da empresa, e tudo isso reflete em quê? No desenho dos controles internos. Essa reestruturação aqui eu só peguei para gancho da próxima aula, tá? Dúvidas sobre controles internos? Perguntas? Questões? Não? Nada?
Então, como eu tinha prometido para vocês, eu montei mais um Kahoot para a gente brincar. Então, se vocês quiserem acessar o aplicativo no celular, então o PIN do nosso joguinho de hoje, vou só diminuir esse volume, 217042, para os que quiserem participar da brincadeira. Pronto, todos acessaram, os que querem participar? Professor, não estou conseguindo entrar aqui, só fica carregando. Vou atualizar aqui. Homem. Hoje eu montei de volta naquele estilo do verdadeiro ou falso. Então vai aparecer uma afirmação, vocês vão marcar se ela é verdadeira ou falsa. Tá até facinho, não tá difícil não. Aí a pedido da Natana, ela falou que tava com muito tempo, não dava pressão para vocês responderem, eu dei uma encurtada no tempo da resposta. Ô, professor, pare de ser mentiroso, faz favor. O que? Não, mas eu encurtei mesmo, Natana. Pronto, podemos? Tem alguém que está tentando? Professor? Não sei. Hã? O meu não está carregando. O meu também. Ele dá uma mensagem lá, sorry. Sorry, it's taking a few extra seconds. Consegui, peraí, consegui, peraí. E agora carregou. Bom, quero jogar. É que o professor É divertido, né? Professor, é todo em inglês o aplicativo mesmo? O aplicativo é. Ah, tá. Só que é o que basicamente vocês precisam. É ali no Enter PIN. Aí digitar o código, né? Aí as perguntas, como sou eu que faço, vai estar tudo em português, né? Mas ele é bacana, até para quem faz aula de inglês. Eu quero dar uma treinada no meu inglês. Ele tem um monte de quiz já pronto em língua inglesa. Então, eu quero fazer quiz de história para treinar o meu inglês. Tem um monte de quiz pronto. Então, ele serve também como ferramenta de estudo para língua estrangeira, né? Bacana. Pronto? Conseguiu, Natana?
Não, acho que hoje não vai dar, viu? Tô Não vai chateada. dar? Vou fazer janta também. Mas vai acompanhando aí, vamos começar então. Então, primeira afirmativa. Sistema de autorização, conferência e aprovação é um exemplo de controle interno. Treze pessoas marcaram como verdadeiro. E é um exemplo de controle interno? Lembram que eu falei até do caso lá dos 500 mil? Vou fazer pagamento acima dos 500 mil. Uma maneira de controlar que esses pagamentos sejam realmente verídicos é colocar autorização ou aprovação ou sistema de conferência. Então, ele é um mecanismo de controle interno, né? Bom, Grace. O Emílio, que estava preocupado em não conseguir jogar, tá. Controlar os ativos sem acompanhamento contábil é uma finalidade de controle interno? A Jaque nem a Carol, né, professor? Então vai estar mais fácil, né? Hoje não tem nem a Jaque nem a Carol. Vai mais fácil. 14 responderam que é falso, 2 verdadeiros. Adianta eu controlar o ativo sem acompanhamento da contabilidade, dos números da contabilidade? Não, né? Eu não vou conseguir uma confiança nesse controle interno. Então, a finalidade é também ter o acompanhamento da contabilidade. Garantir a informação tanto do patrimônio, do ativo, quanto das informações contábeis, né? Acho que eu tô falando muito né hoje. Mais uma vez a Grace, o Emílio correndo atrás. Controle organizacional é o controle obtido por meio da forma de designar responsabilidade e autoridade. Será que é isso? Treze marcaram como verdade. É uma verdade isso? Controle organizacional? É, até o Thiago tinha comentado, né? Colocar níveis, delimitar ou desenhar o organograma para designar a responsabilidade, desenhar ou delimitar a responsabilidade, delegar responsabilidade, né? São é a forma do funcionamento do controle organizacional. Eita, o que aconteceu, Emília? Apertei errado sem querer. Essa do apertei errado sem querer, tá? Controle de procedimentos é o controle obtido mediante a observação de políticas e procedimentos da organização. É verdade? Será isso? Ou é falso? Essa foi fácil, né? Todo mundo acertou. A Grace não sabe, não quer largar o primeiro lugar nem a porrete, hein?
Ô, Grace, vai tomar água. Como ferramentas de controle interno permite que fraude, desvios e lavagem de dinheiro ocorram mais fácil. É para facilitar? A gente nem leu o final. Viu? Não lê, já responde. O que aconteceu aqui? Não é para facilitar, né? Na verdade, é para coibir. Então, a finalidade é mitigar a fraude, o desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro, ou mesmo o erro, né? O Natan também veio subindo quietinho também. Opa! Estabelecimento de um código de ética e conduta deve fazer parte de um bom sistema de controles internos. Sim, né? Por que um código de ética e conduta faz parte do bom sistema de controle interno? O controle interno não tem que estar pautado na maneira de como a empresa enxerga o seu correto funcionamento, como ela deve funcionar no seu ponto de vista, né, da melhor forma possível. Código de ética e conduta faz essa indicação, né? Então, ele vai nortear também a figura dos controles internos. Eita, o que aconteceu, Grace? Natan foi quietinho, subindo. Não elogia não, professor. Não elogia, se não erra, né? Aperta o botão errado, igual o Emílio fez. Acho que a Grace também deve ter apertado o botão errado. Não. Puta, que sacanagem, hein, Grace? Informações contábeis não devem ser utilizadas nos processos de controle interno. Essa foi só para fazer a corrida do apertar o botão, né? Alguém errou o botão, pelo jeito. Claro que a informação contábil faz parte, deve ser utilizada nos processos de controle interno, né? O Natan tá... Agora o pessoal deve estar tudo gorando na tampa e errar nessa última. Então vai tomar água. A verificação dos atos que ocorrem dentro da entidade deve estar sujeita à verificação independente. Então, todos os atos que ocorrem dentro de um controle interno ou dentro da organização devem estar sujeitos e ele garante a confiabilidade ou aumenta a confiabilidade nele quando ele é submetido à verificação independente, que é a figura dos auditores, né? Então ele é uma verdade. Vamos ver quem ganhou. Só para deixar claro, professor, fiquei em último, tá? São 16, né? Uhum. Mudou aí a situação. Fiquei em último. Obrigado, viu? Ficou em último? Fiquei, eu errei 2 e uma eu perdi, eu não consegui preencher. Tipo, eu cliquei e apareceu o timeout. O que aconteceu, Natan? Professor, delay da internet. Muito bom. A Alexandra, então, foi quietinha, não aparecia ali no primeiro lugar, ficava rodeando e acabou ganhando, hein? A Alexandra tá com fibra óptica da Copel aí.
Né? E o Marcos, que não falou uma vez na aula hoje comigo, ficou em segundo, hein? Tava aí, né, professor? Aqui, na minha, quietinha, só observando o movimento, né? Ah, tá. Então tá bom, né? Então hoje a brincadeira era essa. A Alexandra ficou como uma vencedora. Deixa eu parar a apresentação aqui. Ô, prof, tem que dar prêmio. Tem que dar prêmio? Tá lá como vencedor, não tá ganhando nada, tem que dar um prêmio. O problema é como é que vão receber prêmio. O Correio tá em greve, não tem nem o que fazer. Nota, ó, aluno é um bicho terrível, né? Já falo em nota. Você quer complementar então, professor? Horas complementares, acho que esse também deve ser uma boa motivação pra galera, né? Gente, quem mais estava falando? Acho que a Natana comentou comigo também, tá precisando de hora complementar, né, Natana? Precisando, tô fazendo qualquer coisa, professor. Não qualquer Verdade, coisa. hora complementar tá foda. Precisa de 80 horas, professor. Dá um jeito para nós aí. Porque fazendo horas complementares, o que custa? Não custa nada. Eu vou ver com o Joel. Eu vou dar uma conversada com o Joel se eu não consigo trazer umas palestras para vocês, para ajudar isso, nisso. Pelo amor de Deus, professor, faz isso, por favor. Professor, eu tenho uma. Boa noite, Thiago. Verdade. Michele tem uma. É aquele que a gente já conversou, né, Michele? Mas o Joel tá me enrolando. Eu já passei o contato 2 vezes, aí ele não ficou de ver uma data e não trouxe. Até a pessoa me cobrou já. Ele é muito enrolado. Deixa que eu vou dar uma movimentada nisso. Beleza. Professor, acabou a aula? Acabou, pode ficar tranquilo. Hein? Só tem o da presença ou tem mais alguma coisa? Eu não vi ainda. Não, hoje ainda só o da presença. Como a gente fácil ou tá muito difícil? Eu tô colocando pergunta bem simplesinha, não tô... Essa de presença, assim, é só pra... Como que eu posso dizer? Se errar, não tem problema, né, professor? Não. Beleza, não é então, professor. Boa noite. Uma coisa que me gera muita preocupação. Boa noite, Sueli. Então, eu vou movimentar essa situação de palestra para vocês. Vou tentar dar um jeito. Obrigada, professor. Estão precisando, viu? Então tá. Então, gente, como acredito professor. que não tem... Oi. Tudo bem? Tudo. Professor, a gente consegue marcar um dia para falar sobre o artigo? Consegue. Qual o horário e dia, professor? Eu tenho as quintas e sextas sem aula. Veja o que fica melhor para você, né? A gente adapta. Eu vou dar uma olhadinha, aí eu aviso vocês. Tranquilo. Beleza? Beleza, professor. Obrigado. De nada. Perfeito, então, professor. Obrigada. O Landinelli também falando das horas. Pode deixar, gente. Eu vou movimentar isso. Então, boa noite para vocês. Bom descanso. Próxima aula a gente volta com um pouquinho de custos para a gente bater um papo e relembrar. Beleza? Beleza. Professor. Diga. Te perguntar um negócio. Na próxima aula, eu posso enviar o link do nosso questionário aí para ver se o pessoal responde? Pode. Devia ter aproveitado. Devia ter me falado. Pois é. É que eu entrei atrasada, que eu cheguei em casa agora, entendeu? Daí estava no meio do caminho, eu não conseguia mandar pelo celular. Daí a Mainã também não conseguiu entrar, entendeu? Daí agora tem pouca gente. Daí eu falei, vou interromper o professor. Mas aí se eu não interrompesse, agora no final ficou pouca gente. Mas daí no próximo dia a gente se coloca, pode ser? Sim, a gente pede ajuda pra galera. Então tá bom. Deixa eu te perguntar até outra coisa, professor. É uma pergunta meio até idiota, assim. Até eu tava conversando com a Mainã. Porque assim, ela falou que área é contábil, mas para mim que área contábil é uma área específica da contabilidade. É isso, não é? Acaba sendo.
Ah, tá, porque ela falou área contábil. Eu tinha colocado a área da contabilidade. Ela falou, área contábil. Eu falei, acho que não, hein, mas eu vou confirmar. Não, mas acaba sendo, né? Ah, tá bom, então. Tá bom? Tá bom, então. Obrigada, professor. Ah, de nada. Tchau, até. Tchau, bom descanso. Você também. Pessoal, bom descanso para vocês. Até semana que vem. Até mais, professor. Boa noite. Boa noite, Emílio.